Olá, gente, este é o programa Rema aqui pela TV Evangelizar e também o canal YouTube de Padre Joãozinho. Você pode se inscrever e tornar-se membro desta família. Sempre procuramos uma palavra que faça a diferença na sua vida. E hoje, esta palavra tem uma sigla, ESG. Você já ouviu falar sobre isso? Então nós trouxemos aqui uma pessoa que é a simpatia em pessoa. Ela está ali integrada na PUC do Paraná e gentilmente aceitou o convite de conversar conosco e nos explicar o que é isso. Tudo bem, Carmen? Olá, tudo bem, Padre? Prazer estar aqui com vocês. Vamos logo direto ao ponto, sem enrolação. E depois a gente conversa sobre quem é a Carmen e tal, mas o pessoal está curioso para saber o que é ESG. O ESG, Padre, ele entrou de uma certa maneira no nosso cotidiano, não só aqui no Brasil, mas em toda parte, e ele é a sustentabilidade ambiental, social e de governança. A sigla é em inglês? O que é? É em inglês. O E vem de environmental, que é o meio ambiente. Ah, tá. Social, que é o social. E governance, que é a governança, como que as empresas, as instituições, como que o mercado, o mundo corporativo encara os desafios da sustentabilidade. Tem uma correlação, uma sigla correlativa em português? ASG. Ah, por isso que às vezes a gente ouve ASG e outras vezes ESG. Exato. Como nós brasileiros gostamos muito dos termos em inglês, né? Acaba que o ESG se popularizou mais. Mas tanto faz. Mas é a mesma coisa. Como é que você se envolveu com essa sopa de letrinhas aqui, SG a ESG? É um desafio que a gente está tendo dentro do Grupo Marista e PUC, enfim, a gente decidiu olhar com mais atenção, com mais estratégia para os temas da sustentabilidade. A gente já vive uma instituição que é bastante voltada aos temas da sustentabilidade social, da governança, do meio ambiente, mas a gente decidiu olhar com mais atenção e trazer para a nossa estratégia de atuação. Então, isso já tem uns 3 anos que começamos, né? 4 anos já que começamos, mas com mais foco agora pandemia. A partir do ano passado. 4 anos vai lá para a pandemia. Exato. Uhum. Começou ali? Naquela ocasião, né, ali em torno de 2020, esse tema começou a ganhar mais espaço na agenda brasileira, na agenda das corporações. Não só religiosa? Não só religiosa, em todos os segmentos da nossa economia. E também não só no Brasil? E não só no Brasil. No Brasil, fora do Brasil, até há mais tempo. Ah, é? E no Brasil começou a ganhar mais relevância, começou a se discutir mais a agenda da sustentabilidade. E agora, não é um movimento novo. O termo ISG, ele remete lá a 2004. Em 2004, na ONU, o então Kofi Annan, né, que era o secretário-geral da ONU, ele lançou um desafio, padre, dizendo assim, para as empresas, especialmente do mercado financeiro. Ele falou, se vocês olharem com atenção para a sustentabilidade ambiental, para a sustentabilidade social e para a governança, vocês, empresários, vão caminhar mais longe, vão ter melhores resultados. E lançou um desafio. Não foi nem o Papa... Bom, o Papa João Paulo II, nesse período, estava bem doentinho já. Então, mas aí, veja, Kofi Annan, lá em 2004, fala pela primeira vez do ESG, lança o conceito, né, e desafia o mercado financeiro. Grandes banqueiros do mundo e tal, que começaram a olhar com atenção para o tema da sustentabilidade, dizendo assim, se vocês continuarem apenas o lucro pelo lucro, apenas os desafios financeiros e econômicos e não olharem para o meio ambiente, para o planeta, não olharem para as desigualdades sociais e não olharem para a sua transparência na gestão, vocês não vão muito longe. E aí esses empresários, enfim, aceitaram o desafio, começou a se divulgar mais, e aí um segundo agente importantíssimo nessa agenda da sustentabilidade é o Papa Francisco. Mas aí já estamos para lá de 2013. Exatamente. Aí Papa Francisco lança a Laudato Si. 2015. 2015. E aí em 2015 o Papa faz esse apelo
para todos nós, para o mundo, né? Para nós, pessoas físicas, para as empresas, para toda a comunidade católica, mas extrapola a comunidade católica, e ele fala: nós precisamos olhar o planeta, olhar a casa comum, né? E aí todo esse movimento vai ganhando força, os governos no mundo todo vão percebendo que o planeta é um só, nós não temos um plano B, né? Não, é aqui que a gente tem que viver, é esse planeta que a gente tem que cuidar, tanto do ponto de vista do meio ambiente, quanto do ponto de vista social, porque as desigualdades elas são gigantes na maioria das nossas sociedades, poucos países que a gente pode dizer que tem uma igualdade social considerável. A maioria dos países tem muitos desafios. Nós somos um país que temos desafios gigantes na questão da igualdade social, na questão das oportunidades. E aí está aí o desafio para nós. Agora cabe às nossas instituições olharem para o que a gente está fazendo, para essas 3 letrinhas, e qual é o nosso plano para melhorar. É interessante que, se nós partirmos de 2013 com o Papa Francisco, chegarmos a 2015 com a Laudato Si, o campo se abre, as janelas se abrem e chegamos até a economia de Francisco, ao Pacto Educativo Global, e eu até traduzi um livro do Papa Francisco, não sei se você chegou a ter acesso, pela editora Planeta, Deus e o Mundo que Virá, em que ele descreve um pouco essas questões de sustentabilidade, e foi publicado em 2021, já na saída daquela saída dramática da pandemia. Mas você estava falando, Carmen, e eu estava remontando aqui a doutrina social da Igreja, né? Falando de Kofi Annan, Organização das Nações Unidas, 2004, eu fico pensando assim, fazia falta na doutrina social da Igreja um documento especificamente sobre sustentabilidade. Mas nós já tínhamos o compêndio da doutrina social da Igreja, publicado em 2004, justamente, né? A pedido de João Paulo II, no ocaso da vida dele. Ele vai falecer em 2005. Né? E ali naquele documento tem um capítulo sobre os princípios da doutrina social da Igreja, onde um deles é a sustentabilidade, né? E há um capítulo muito curioso e pouco conhecido sobre a questão ecológica, não é? Que fala sobre a vida simples e sóbria, e um outro sobre empreendedor e empreendimento. E dentro da lógica do empreendimento de inspiração cristã, tem a sustentabilidade. Agora, parece que o ISG já não é só não precisa nem de inspiração cristã, é de inspiração humana, não é? Porque não precisa ter fé para cuidar do meio ambiente. Exato. A gente tem que... O apelo não é apenas para... não está conectado apenas com as questões religiosas, está conectado com as questões de vida social, vida que a gente tem que olhar para dentro, o que nós estamos fazendo, olhar o que o nosso bairro faz, o que a nossa cidade está fazendo, o que o país está fazendo do ponto de vista de sustentabilidade e a economia. Então, as empresas elas têm que, sim, começar a olhar que ambiente que elas querem e como elas podem contribuir para as melhorias dos nossos indicadores. Eu trabalho na Pastoral do Empreendedor. E falando sobre isso para empreendedores, um me perguntou assim, aí eu repasso a pergunta para você que trabalha com isso no seu cotidiano, inclusive na PUC do Paraná, academicamente e também em termos de gestão. Ele me perguntava assim, isso daí é tudo muito bonito, a sustentabilidade, mas pode ser caro produzir algo de modo sustentável e esse preço agregado pode não corresponder a um valor agregado no produto e me dá prejuízo. Então, a sustentabilidade provoca prejuízo ou é um único caminho para um lucro duradouro? Eu fico nessa segunda opção de ser um único caminho. Ela pode, sim, num primeiro momento, exigir que você converta os seus sistemas de produção ou que você tenha que investir em recursos ou em alternativas que te garanta uma gestão
do ponto de vista ambiental mais sustentável, enfim. Muitas vezes isso vai ser necessário que você tenha um investimento financeiro, tenha um custo para se adequar. Mas com o passar do tempo, esse teu investimento vai se amortizando e aí você passa a ter uma gestão sustentável. Vamos dar um exemplo, né? Vamos pensar em redução das emissões de gás carbônico. Qual poderia ser uma alternativa para uma empresa? Trocar a sua frota de carros, por exemplo, que consomem o combustível a gasolina por carros a álcool, por exemplo, ou por carros elétricos. Você vai ter um custo inicial, um investimento para fazer essa mudança. Com o passar do tempo, você vai amortizar esse investimento e o que no primeiro momento era um custo vai se tornar uma economia no médio, no longo prazo. Então, as empresas elas têm que olhar, óbvio que tem que fazer seus cálculos. Aqui a gente não pode pensar que você vai fazer investimentos pesados, porque aí você não tem a tua sustentabilidade financeira, mas tem que se pensar no médio e no longo prazos. Então, esse é o desafio dos negócios. Tem que tomar um cuidado também com o simulacro da sustentabilidade. Outro dia eu fui comprar papel, papel para impressão, desse tipo aqui, ó, né? E tinha lá dois, eu acho que o meu, inclusive, não é sustentável e o seu é sustentável, pelo que eu estou vendo, é reciclado, né? E tinha esse que era mais barato, o normal, esse branquinho e tal. E tinha um outro que era mais amarelinho, não sei o que, dizia assim, papel feito de maneira renovável e não sei o que e tal. E era mais caro, né? E eu pensei, poxa vida, mas era pouquinho assim, era tipo 5, 2, 3 reais mais caro. Pensei, será que ele é realmente ou é apenas aquela nomenclatura que se coloca ali, selos, né? É orgânico. Espera aí, mas o que é esse orgânico? Muda a cor do papel, da embalagem para criar um simulacro de sustentabilidade? Existe isso? Mas veja, o senhor na hora de fazer essa compra já parou para pensar. E já raciocinou, puxa, devo comprar, não devo comprar, enfim. Tem dezenas de pesquisas feitas no mercado, enfim, e tal, que já mostram os consumidores preferindo comprar produtos que ele entenda que são sustentáveis, não apenas do ponto de vista ambiental, mas social. Se a gente sabe que determinado produto, que esta caneca, ou que este papel, ou que a sua caneta é feita, por exemplo, por uma comunidade local, onde você pode estar gerando a economia do teu entorno. Se você vai comprar um produto, você pode preferir comprar este produto do que um produto que não tem absolutamente nenhuma preocupação com o meio ambiente ou com as questões sociais. O consumidor está cada vez mais atento. Ainda no Brasil, a gente tem uma longa caminhada, mas já existem muitas pesquisas de mercado que mostram que o consumidor brasileiro também já está preferindo paga um pouco mais caro para ter um produto que ele entenda ser sustentável ou que ele saiba que esta empresa tem um compromisso responsável. Caneta Philips, já conhece? A caneta não, a chave de fenda Philips, né? Para aquele parafusinho com a cruz, né? Que eu compro em qualquer lugar por R$3, ou mesmo caneta, né? Ela é bem mais barata e vai desatarrachar 5 parafusos e depois espana, porque o metal não é bom. Exato. E aí eu faço o quê com aquela bugiganga? Exato. Certamente você deve ter lá na sua casa uma gaveta cheia de bugiganga que você comprou em qualquer lugar, barato, mas não funciona mais. Exato. Cabo de não sei o quê e tal. Então, vai criando lixo, não é? Exato. E vou além. Se você souber que esta caneta que você comprou, essa caneta Philips, essa chave Philips, se você souber que esse produto é fruto de uma mão de obra escrava ou mal remunerada ou que usa o trabalho infantil, você como consumidor, eu como consumidora, compraria? Então, é disso que estamos falando. As empresas hoje, elas estão muito preocupadas com a sua reputação. Então, elas têm que ter uma lógica de produção que seja correta,
que respeite as leis trabalhistas, que respeite as pessoas, Isso que eu ia te respeite a sociedade. Eu sou diretor de uma editora, né? Nós temos agora, aproveito e já faço minha propaganda, né? Essa iniciativa aqui, Biblioteca do Coração, é um box mensal. Nós nos preocupamos em produzir uma caixa que seja depois reciclável, não é? Aqui dentro tem um livro, claro que a pessoa vai ter um livro que ela não vai usar e jogar fora. Ele vai para uma estante, porque ele é muito bem feito. Mas aqui dentro tem, o pessoal com muito carinho, projetor, né? O papel para embrulhar, a carta, tudo com muito carinho. Mas aqui passou a mão de ao menos 4 pessoas. Né? E aí a minha pergunta como diretor, né, como empreendedor, é até que ponto o estado de ânimo, a remuneração dessas pessoas transmitiu para esse produto sustentabilidade humana. Sim. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Porque pode ser que aqui tenha cheiro de sofrimento, de exploração. Então, e é nesse ponto que a gente chega, né? Um consumidor hoje, sabendo que existe um produto A feito corretamente, dentro das leis, dentro da regra, com transparência, sem ferir as questões sociais e ambientais. E um outro produto onde não tem esse selo, não tem essa garantia. Qual o consumidor vai optar? Cada vez mais os consumidores estão optando por produtos, serviços que têm uma garantia de que são feitos a partir de uma sustentabilidade. Sobre isso eu quero conversar mais no segundo bloco, porque você falou uma palavrinha, o selo, não é? Vai algum tempo já que existe um selo de qualidade, né? ISO 9000. Será que existe já um selo de sustentabilidade? Nós vamos fazer um breve intervalo, o programa Rema volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, gente. Voltamos aqui com o programa Rema. No final do bloco anterior eu até falei da Biblioteca do Coração e você está recebendo aí no rodapé aqui assim, né? O número de telefone, o site onde você pode se tornar um membro desta Biblioteca do Coração, receber todos os meses na sua casa um livro inédito, não é um livro desses que a gente pega na internet e coloca, reveste de muita beleza e frufrufru. Não, é um livro que vai fazer a diferença na sua vida. E conversamos hoje com Carmen Regina. Carmen é natural de Rio Negro. Isso. Eu estudei em Rio Negrinho. É perto, né? É perto. Rio Negrinho, Santa Catarina. Rio Negro é Paraná. Na divisa com Santa Catarina. Você é paranaense, Sou então? paranaense. Casada? Sou casada. Você é parente do padre Cícero Murara, que é daqui da ESIC, o tesoureiro daqui da ESIC? Sim, e somos parentes distantes, nossos bisavós eram próximos parentes. Nós estamos gravando aqui na ESIC. Você encontrou com ele por aqui, não? Aqui não, mas recente nos encontramos num evento lá em Brasília, da ANEC, e aí ele olhou no meu crachá e quando ele viu meu sobrenome, falou, somos parentes? Aí ele perguntou, inclusive, para uma prima minha, né, que mora lá em Jaraguá e tudo, em Brusque, desculpe, e ela falou, sim, nossa, é minha prima, e aí descobrimos que somos parentes. E você trabalhou em rádio na CBN? Eu sou por formação acadêmica jornalista, né? E aí trabalhei em vários veículos de comunicação, entre eles a CBN, Folha de Londrina. Folha de Londrina. Isso. Uhum. Você sabe que outro dia, eu vou até contar uma coisa assim, eu entrei num avião indo para Brasília e do meu lado estava o Álvaro Dias, né, que foi governador do Paraná. E eu não falava com ele, nem ele falava comigo, até porque eu acho que as pessoas não gostam muito de ser incomodadas nesse momento, e ele estava ali fazendo alguma coisa no celular. E aí, quando eu, a certa altura, eu falei para ele assim, bom voo, governador. Ele escutou minha voz, eu pensei, queria falar com ele, ele disse, eu conheço sua voz. Falei, por quê? Não sei, parece a voz de uma mensagem que eu recebo todo dia no celular. E era um mini sermão que eu mando todo dia. E alguém mandava para ele. Eu falei, e eu também lhe conheço. Agora, da campanha, não sei o que. Eu falei, não, do seu tempo de governador no Paraná. Sim, mas o que você conhece? Eu falei, eu sempre li
na Folha de Londrina a coluna do Joelmir Betting. Aí ele, como assim? Aí, pronto, aí foi a viagem inteira, 1h30 de conversa sobre a Folha de Londrina, porque eu fui professor de, vou denunciar a minha idade aqui, OSPB, no norte do Paraná, e lia a Folha de Londrina, Joelmir Betting, e dava aula para os meus alunos sobre política a partir da coluna do Joelmir Betting, né? Você deve ter tido contato com esse universo aí. Sim, sim. Talvez até o senhor tenha lido bastante reportagens que eu tenha feito. Eu cobri política há muito tempo, economia há muito tempo, entrevistei vários governadores. Não, você é mais jovem, então não deve ser... O meu período... Desse período, eu estou falando de 1986, 87... Não, eu trabalhei mais tarde no Você nem tinha nascido ainda. Já. Também tive aula de USPB. Também é. Mas o meu período na Folha de Londrina foi de 95, eu entrei inclusive em 95, 94 talvez, para cobrir a eleição onde Álvaro Dias era candidato e Jaime Lerner era candidato. Eu lembro disso. Ambos ao governo, e eu entrei nessa época no jornal para fazer a cobertura política dos dois candidatos. Então a gente acompanhou bem e tudo, e eu fui na Folha até 2001, até 2002. E nesse período, tanto Santa Catarina como o Paraná, agora retomando o nosso assunto da sustentabilidade, se caracterizavam por uma forte promoção da pequena e microempresa, lembra? Com o Estatuto da Microempresa. Aqui, com essa cultura paranaense que hoje gera lucro. Não é? Gera estabilidade mesmo diante de instabilidades internacionais ou nacionais. E Santa Catarina muito mais. Né? A prosperidade de Santa Catarina se deve não a grandes conglomerados industriais, etc., mas a empresa familiar. Exato. O empreender é importante, a micro, pequena empresa é relevante para o país. E se você tem essas microempresas, as startups chegando e tudo já com o compromisso de terem negócios, de empreenderem de uma maneira sustentável, excelente. Você multiplica esse conceito da sustentabilidade de uma maneira extraordinária. Agora, as pessoas podem estar pensando lá em casa assim, eles estão falando de empresa, eles estão falando de grandes empreendimentos, conglomerados, universidades, indústrias que têm chaminé e que tem que reciclar não sei o quê. Mas a família é um empreendimento, não é? Como é que você falaria assim, certamente você já fez isso, para pais, mães de família que estão começando a absorver essa cultura da sustentabilidade para levar isso para dentro de sua casa, que é um empreendimento? A gente tem em mãos, acho que o poder da educação. É na família que se estruturam os valores de vida, a formação das crianças, enfim, dos filhos e tudo. É ali, é nesse núcleo familiar que tudo começa. E tudo deve começar corretamente. Então, hoje, é importante, sim, que os pais ensinem seus filhos a prática da sustentabilidade, ensine os valores de vida para que essa criança cresça entendendo que ela tem um compromisso de ser um cidadão, uma cidadã que respeite os valores da sociedade, que contribua para as questões do planeta, para que olhe com cuidado para a sua casa comum, onde nós vivemos. É ali na família que tudo começa. A casa também pode ser uma casa comum, do tipo, quantos sapatos estão na minha estante? Alguma coisa assim? Exato. Hoje se discute muito o consumismo. A necessidade... A gente tem realmente necessidade de comprar, consumir, gastar, jogar fora, trocar. Por que não uma vida mais simples? Uma vida mais voltada ao essencial, ao que você precisa ter. Então, são questionamentos que a gente lê, ouve e poderia colocar em prática. Já está no céu, que tinha aquele sapato passo doble, acho que era isso, que ele dizia, eu tenho raiva desse sapato, que ele não acaba nunca, o couro é maravilhoso. E um dia, não é, a sola dele furou, não é?
E eu lembro muito do meu pai levar o sapato num sapateiro, né? E para tirar a sola e colocar outra. E isso, a certa altura, parece que o sapateiro, essas profissões que reciclam, né? Foram desaparecendo. A pessoa pega o sapato, tem um pouquinho, já não está tão bom, então ela pega e joga fora, no lixo. Quer dizer, é uma cultura que precisa ser também recuperada, né? Exato. E a gente vive uma cultura do consumo, né? Então, os produtos que a gente compra hoje já não duram mais como durava antigamente. Hoje, se a gente compra um preparado para isso. Compramos um eletrodoméstico, ou mesmo um móvel para nossa casa, antigamente eles duravam uma vida, né? Hoje, o quanto Aquela a gente máquina tem de costura Singer. o quanto a gente tem que comprar e atualizar e tudo. Então, existe. Mas agora começa a se questionar a quantidade de lixo que tudo isso produz, a quantidade de descartáveis, e é impressionante. E aonde que nós vamos colocar, depositar todo esse Eu tenho uma crônica lixo, sobre né? a compra do liquidificador, né? A conversa dos 2 liquidificadores. O desprezado, que vamos dizer logo a marca aqui, um Valita antigo, pesado, né? Mas que está bem surrado, era de metal. E a pessoa olha para ele e diz, não, eu quero um novo, vai em qualquer lugar, ou até pela internet, pega um novo, mas ela não joga o velho fora, ela coloca embaixo da pia. Pode ter certeza que num determinado momento, quando desaparecer a hélice do novo, né, e ela imaginar que ficou no suco, né, que ele começa a andar em cima da pia, né, ela vai lá buscar o velho. É verdade. E aí, retomando esse conceito. É dentro de casa que a gente começa a ter a cultura da sustentabilidade. É ensinando as nossas crianças, que são as futuras gerações, a terem essa consciência ambiental, essa consciência social, de promoção da igualdade, enfim. E aí a criança aprende isso também dentro da escola. A educação que ela recebe na escola é fundamental, e aí nós que somos da área de educação temos que ter esse compromisso de preparar essas crianças para o mundo que elas vão enfrentar, nas suas adversidades do meio ambiente. Tem aí um avanço civilizacional. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive professores, um deles até padre, que fumavam em sala de aula, enquanto davam aula. Um deles até a gente ficava esperando a hora que ele ia errar o cigarro e ia fumar o giz, aquele giz, né? E aconteceu. Não é? E para ele estava tudo certo. Hoje em dia, não se pode imaginar, é até proibido por lei, mas não precisa lei para que ninguém fume no avião, Sim. ninguém fume num restaurante. Se alguém, por mais viciado que seja, pegar um cigarro, o restaurante inteiro, imagino que em Curitiba seja pior ainda, né? Todo mundo vai olhar para ele, capaz de levantar e dizer, meu irmão, aqui não. Não é? Não sei se você lembra de uma entrevista do Paulo Maluf na Roda Viva, que ele tentava argumentar a proibição de cigarro no restaurante de São Paulo, e o pessoal do entorno, que ainda estão por aí, hein? Achando que aquilo era autoritarismo. Hoje houve um avanço civilizacional. Sim. Será que haverá também em relação à sustentabilidade, coleta seletiva do lixo, essas coisas assim? Seguramente. Seguramente a gente está avançando de uma maneira rápida nessas questões. Se a gente pensar hoje, vamos nós que moramos aqui em Curitiba, quando vemos alguém jogar lixo ou não reciclar, ou quando nós descobrimos que a reciclagem não está correta, isso nos causa indignação. Então, a sociedade está mais atenta. E os eventos climáticos que a gente está vivendo, as notícias que a gente tem acompanhado, elas assustam. Quando a gente descobre que nós estamos vivendo exatamente nesse momento no Brasil, uma crise hídrica na Amazônia. Nunca vista. Nunca vista. Quando que nós poderíamos imaginar que nós leríamos um jornal, ou acessaríamos na internet uma notícia de que há seca na Amazônia? Impossível. Seca na Amazônia aí e chuva no Saara. Exato. Aí a gente volta à região sul do Brasil, recentemente, o Rio Grande do Sul
padecendo numa enchente, numa inundação, chuvas que destruíram, né, a economia do Estado, afetou a vida das pessoas, ainda hoje estão se recuperando. O aeroporto não foi nem aberto, vai ser reaberto agora, daqui umas semanas, o aeroporto de Porto Alegre. Quando a gente olha para o Cerrado brasileiro queimando, as queimadas no Brasil inteiro, quando que nós poderíamos imaginar que nós viveríamos uma diversidade climática, efeitos no nosso meio ambiente tão severos? Então, isso era impossível você pensar situações assim uma década atrás. Então, os efeitos, as consequências do não cuidado com o meio ambiente estão batendo à nossa porta. E aí eu falo da questão ambiental, mas se nós formos olhar a questão social, as mazelas são gigantes. A gente pode continuar numa sociedade com tanta desigualdade, onde você tem 5% da população mundial retém a riqueza de outras 95%. Então, assim, existe um desequilíbrio ambiental, eu falo que existe um desequilíbrio social. Como que a gente vai consertar isso? Para consertar, nós temos que ter governos comprometidos, mas nós temos que ter a iniciativa privada, a sociedade comprometida como um todo, as empresas comprometidas. E comprometida por uma questão cultural. Eu estou convicto de que, se eu não fizer isso, não vou respirar. Exato, porque vai afetar todos nós. Então, é disso que se trata o ESG, é disso que se trata a sustentabilidade. É um convite às empresas, aos governos, a olharem com responsabilidade o que nós estamos fazendo. Já existe um selo? Voltando ao final do bloco anterior. Existem vários selos hoje dentro da produção, para os produtos, da indústria, né? Que mostram que esse produto ele é sustentável, ele é feito com material reciclável, por exemplo. Existe o selo dos produtos orgânicos, né, como o senhor comentou. Existem selos, por exemplo, de empresas amigas da criança. Então, já existem vários selos que mostram que aquele produto é comprometido com alguma causa. E nós, não é uma consumidores, agência de esquerda. Não, isso não tem esquerda, não tem direita. Porque é o que, né? As pessoas pensam. Essa daí deve ser de esquerda, porque está falando... Não tem esse preconceito? Sustentabilidade não tem a ver com esquerda ou com direita, tem a ver com o futuro do nosso planeta, com o futuro da nossa vida. O barco afunda, vai todo mundo junto, direita, esquerda, vermelho e azul. Centro, vai todo mundo. Não? Pensar que um movimento em defesa da criança é um movimento de esquerda ou de direita é uma inconsequência. No interior de São Paulo, o fogo chegou perto de um condomínio de luxo, né? E estava já cercando todo o condomínio, que se achavam muito seguros. E quando as chamas chegaram perto, perceberam a dimensão do problema, né? Bom, estamos aqui falando com Carmen Murara, né? Da PUC do Paraná, que está nos falando sobre esta sigla que representa um avanço civilizacional em termos de sustentabilidade, ESG. Vamos voltar daqui a pouquinho e ver como que o universo da educação pode fomentar esta nova cultura para um novo mundo possível. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Estamos de volta com o programa Rema, último bloco desse delicioso diálogo com Carmen Murara, que hoje é diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo Marista e também responsável pela comunicação institucional e ESG do grupo. Claro, se você está falando tanto de ESG aqui, eu imagino que no seu dia a dia não é apenas uma teoria que você defende, uma ideia, mas também uma prática. Como é que lá no seu momento, o que é isso? Relações institucionais e governamentais e comunicação institucional e ESG do Grupo Marista. Bom, essa é a diretoria onde está inserida a responsabilidade da gestão
da sustentabilidade do ISG, ambiental Quando você fala e social. Grupo Marista, não é só PUC do Paraná. Grupo Marista é a PUC do Paraná, são os hospitais São Marcelino, Champanhar e Cajuru, Em Curitiba. em Curitiba, e a FTD em São Paulo. Então, e isto compõe o Grupo Marista. Aí isso vai me perguntar, e onde estão? Lá em Guarulhos? Por lá, Em assim? São Paulo, ela fica em Guarulhos, é a gráfica, e no centro da cidade, ali perto do bairro do Bexiga, e tudo é a parte administrativa, né? Ok. E aí a FTD, ela está no Brasil inteiro, né? Com as suas regionais de Nós distribuição, temos né? uma grande parceria lá na editora CJ com a FTD, o Padre Zezinho, Exato. tem feito alguns eventos. Mas e aí? Bom, e aí como é que esse Grupo Marista está trabalhando e encontrando essa cultura da sustentabilidade de ESG? Bom, nós decidimos, então, trazer o ISG, a sustentabilidade, para dentro da nossa estratégia de atuação, que é a educação e a saúde. Né? E aí, então, dentro dessa diretoria, da qual eu sou responsável, nós criamos, então, um plano de trabalho para implementação e para que a gente possa avançar nas questões ambientais, sociais e de governança. Então, hoje, existe uma estratégia de implantação para que a gente consiga melhorar nossos indicadores e nós criamos compromissos. Indicadores. Então, isso que nós estamos falando aqui não é apenas uma teoria qualitativa, mas tem também elementos quantitativos. Dá para medir? Dá. Tudo tem que ser medido, Padre Joãozinho. Para a gente conseguir avançar, a gente tem que medir. Então, nós criamos... Tem métrica. Métricas. Nós criamos indicadores para sustentabilidade ambiental, para social e para de governança. Vou dar algum exemplo, né? Na questão ambiental, nossos desafios e que tem indicadores. Nós temos agora um plano de eficiência energética. Como que nós vamos avançar nesse plano de eficiência energética? Redução na geração de resíduos. Tem o como. O como fazer. Nós temos um plano de ação climática, como que a gente vai reduzir os gases de efeito estufa que a gente lança. Nesse grupo? No grupo, para a PUC, para a FTD e para os dois hospitais. Né? Então, a gente tem ali medir. Eu tenho que entrar em 2025 com uma redução. 2026... Tem metas. Metas. Tudo tem metas. E tem tabela. Nós criamos 57 indicadores desses 3 eixos. E nós temos que chegar ao final de cada ano... Mais ou menos 30 indicadores para cada um. É uma média, né? Mas ele não é dividido 20, 20, 20. Simetricamente. Não, mas ele abarca os 3 pilares. Então, no ambiental, nós temos metas para plano de eficiência hídrica, redução da geração de resíduos, plano de ação climática, transição energética que promova a descarbonização. Então, isso é a meta que a PUC tem, a FTD e os hospitais. Existe um grupo que gerencia essas métricas? Pense, Padre Joãozinho, que isso está permeando a instituição inteira. Tem pessoas da área de pessoas do nosso RH envolvida, tem pessoas da área de suprimentos, da área de logística, da área financeira, da área jurídica, da área de compliance. Uma turma grande trabalhando para esses... Por exemplo, redução de resíduo, que é uma das bandeiras do Papa Francisco, naquilo que chama Economia de Francisco. Num hospital, isso é muito relevante, muito né? significativo. Então, ali dentro dos hospitais, tanto São Marcelino quanto o Universitário Cajuru, a gente está com metas. E ali o desafio é grande, porque nós temos vários tipos de resíduos dentro de um hospital, que tem que ser devidamente separado, coletado, descartado, né? Tem toda uma logística reversa. Quando a gente vai para a FTD, da mesma maneira. Então, cada unidade nossa tem os seus compromissos e as suas metas. E aí a gente vai acompanhando. A gente tem lá já um grande painel. Estamos finalizando, na verdade, um painel para acompanhamento. Então, vou dar um número fictício. Se hoje eu consigo reciclar, por exemplo, 100, qual é a minha meta? Chegar ao final do ano reciclando 110 ou 120, né? E cada indicador desse tem as suas métricas. Aí vamos para o social.
Nós estamos com o desafio de medir qual é o impacto social que eu gero por meio da educação e por meio da saúde em cada uma das atuações que nós temos. Então, dentro da FTD, eu preciso mensurar qual é o incremento social, qual é o desenvolvimento que eu estou promovendo na sociedade para os alunos que estudam por meio dos sistemas de ensino da FTD e por meio dos livros didáticos da FTD. Então, eu tenho que medir. Existem planos, existem metodologias para medir o impacto social. Eu quero entender assim, o que eu estou no país inteiro, o que é o nosso sistema de ensino, como é que ele está melhorando a qualidade de vida dos estudantes, das famílias que têm o nosso sistema de ensino, que se abastecem estudam com o nosso sistema de ensino. Como é que eu meço isso? Eu consigo mensurar o quanto eu estou colocando desses alunos em boas universidades, o quanto eu estou fazendo com que esses alunos que estão lá na educação básica, na educação infantil, na educação básica, no ensino médio, né? Como é que eles chegam na universidade? Eles estão se formando, por exemplo, na PUC. Uma das nossas, eu queria perguntar da PUC. Uma dos nossos índices de mensuração é quantos alunos da primeira geração estão chegando para estudar conosco e se formando conosco. Ainda, o acesso à educação superior no Brasil ainda é pequeno, dos jovens que terminam o ensino médio e vão para a universidade. Quantas famílias no Brasil ainda não tem nenhum representante dessa família no ensino superior? Então, a gente começou a medir agora na PUC o aluno de primeira geração. Então, os alunos chegam e vão dizer, eu sou o primeiro da minha família a acessar uma universidade. Você está falando isso, nós estamos aqui sentados nesse lugar, você que está acompanhando não sabe o que é isso aqui. Isso aqui é uma universidade também, é um colégio, nós escutamos o barulho delicioso das crianças que acabaram de voltar do recreio, mas na década de 80, aqui era um seminário, e eu era estudante aqui. Nesse lugar aqui que estamos, eu era o barbeiro, eu cortava o cabelo da turma. Você olha para mim, não vê um barbeiro, né? Mas eu aprendi a cortar cabelo aqui, exatamente neste lugar aqui, talvez um pouquinho ali para o outro lado do corredor. Mas nós temos um grupo de WhatsApp dos que saíram do seminário, de 1976 até 86. Devemos ter ficado, acho que era mais de 100 nesse período, que nos encontramos nesse ideal. Alguns aqui, nesse lugar aqui, no que era chamado de Instituto Deunista. Incrível. Outro dia, começamos a conversar se algum dos colegas egressos de seminário estava desempregado. E não encontramos ninguém. Ou seja, o seminário, até o seminário menor, provocou uma ascensão social já praticando isso daqui sem saber que existe. Exato, exatamente. Aqui o senhor traz um exemplo de uma mensuração do impacto positivo, correto, bom, que houve lá da sua turma, como seminarista, no futuro, né? É isso que a gente tem que começar a medir. Qual é o impacto da nossa educação, de uma educação de qualidade, quando a gente foca, né? Vamos pensar aqui em toda a nossa rede. Vou dar o nosso exemplo aqui. Nós temos uma rede de colégios hoje no Brasil, são 96 colégios maristas, né? Então, o país inteiro, estamos lá em 22 estados, né? Qual é o impacto desse número de alunos que saem dos nossos colégios e vão acessar uma universidade, né? Então, a gente tem lá quase 100 mil alunos estudando, né? 97 mil alunos. Impacto social. Né? Esses alunos, o nosso objetivo é formar cidadãos protagonistas na sociedade, pessoas capacitadas, crianças jovens que vão chegar ao mercado de trabalho. Como que a gente quer que esse jovem chegue? Que ele chegue com uma educação de qualidade, que ele chegue respeitando com valores de vida,
que ele entenda que ele tem um desafio de melhorar esse país. Que Aí tem... precisa de um trabalho com egressos, né? Exato. Para perceber o Então, resultado na outra ponta. Então, quando a gente começa a medir, esse aluno que eu entreguei para a universidade, esse aluno que saiu da universidade, qual é o compromisso dele com o desenvolvimento do nosso país, da sociedade? Isto é o impacto social. O quanto eu estou melhorando. A gente falou muito do né? ambiental e do social. O governamental, a governança, né, já que temos aí nossos 6 minutos finais, que a gente praticamente não falou. Qual seria um indicador para medir essa questão de como é que você... Governança. Governança que tem também... Governança. Em inglês seria governance. E em português, governança, mesma coisa. Ok. Eu entendo que a governança, ela trata ela é o pilar para garantir que você possa ter boas práticas ambientais e sociais. O G, né? O que se trata esse G, que é mais difícil no nosso entendimento, enfim? Ele trata do quão correta é a gestão de uma empresa dentro. O quanto ela tem de transparência, de boas práticas, do seu código de conduta, do seu código de ética. Ela pratica o quanto ela é transparente na sua gestão e o quanto ela faz a sua gestão empresarial, a sua gestão da instituição corretamente e de uma maneira ética. Então, quando a gente fala de governança, nós estamos falando dessas boas práticas. Aí o pessoal inventa nomes bonitos, compliance. Exato. Tem o compliance, tem a política anticorrupção, por exemplo, né? Você tem boas práticas, você tem uma ouvidoria que escute os seus públicos-alvo, né? Que também tem um outro nome bonito que a gente chama hoje de stakeholders, né? Governança corporativa. Exato. Então, as boas práticas internas da tua instituição de ensino, da tua faculdade, do teu colégio, se essas boas práticas, elas têm que ter transparência, elas têm que ouvir os seus fornecedores, ouvir os seus alunos. E tem métrica aqui também? Também tem métrica. Por exemplo? Também tem. Por exemplo, um canal de... Vamos pegar uma ouvidoria. Nós temos lá dentro do grupo o que a gente chama de canal direto. O que é o canal direto? Eu recebo reclamações, observações, elogios, opiniões de todos os alunos, de todos os colaboradores e tal. O número de colaboradores que acessam esse canal para uma reclamação, eu tenho que ir reduzindo, né? Isso é uma maneira de medir, uma métrica. Então, se eu fechei o ano de 2023 com um volume de 100 reclamações, qual é a minha meta? Baixar esse número de reclamações em 10%, X%, né? Então, tudo, Padre Joãozinho, tem métrica, e você pode colocar métrica. Por exemplo, uma outra métrica, eu trabalho com um código de ética. Esse código de ética, vamos revisá-lo periodicamente para deixá-lo mais aderente, mais consistente, né? Isso pode ser uma outra métrica. Boas métricas de inclusão, por exemplo. Aqui falando um pouco da governança, mas voltado também ao social. Internamente na minha instituição, eu promovo a igualdade, eu tenho um projeto de diversidade, eu aceito colaboradores de diversos públicos diferentes, né? Então eu acolho o portador de deficiência. A lei já está vindo atrás dessa cultura e normatizando isso. Exato. A gente tem uma métrica agora dentro da nossa instituição, o quanto eu apoio a inclusão de mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança. Isso dá para medir. Isso dá para medir, né? Ou, por exemplo, qual é o percentual dos meus colaboradores hoje negros, pretos e pardos? Porque quando a gente olha o número total de colaboradores, não corresponde ao total da população
da divisão de... E aí está faltando alguma coisa Exato. para chegar numa ESG. Como é que a gente vai mudar isso? Com uma política. Esta política faz parte da nossa governança. E tem que ser escrita. E tem que ser escrita. Aos poucos. Uhum. Eu tenho colaboradores com deficiência, né? Eu tenho que ter uma política de atração desse público. Por inércia, não vai mudar. De uma maneira orgânica, não muda. Então, eu tenho que fazer uma política, colocá-la em prática e medir os resultados. Então, esse ano agora de 2024, nós trabalhamos muito fortemente a inclusão de colaboradores negros, pretos e pardos. Então, para que venham trabalhar conosco. A gente está em busca desse Isso vai público. dar um espectro, um perfil da empresa que, no final, ESG é sinônimo de felicidade institucional, inclusão, a palavrinha que a gente estava procurando, equilíbrio. Equilíbrio. E aí eu falo, essa inclusão faz bem para todo mundo. Você trabalhar boas práticas para a conservação do meio ambiente, boas práticas para melhoria do teu ambiente de trabalho e para a inclusão social. Isso faz bem para todo mundo, faz o país, faz a sociedade crescer, evoluir. E quando isso vai se tornando cultura, já não é mais um empurrão ideológico ou uma convicção teológica, mas é lógica, né? Precisa ter. Lógica. Gente, nós entrevistamos aqui a Carmen Murara, né? Diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo Marista, e quero te agradecer, Carmen, né? Sua simpatia, assertividade, em 3 blocos de 17 minutos, conseguimos dar conta desta sigla ESG. Carmen tem que voltar aqui para a gente conversar sobre outras coisas, que ela é uma caixinha, né? Uma caixinha de saberes. A gente vai ficando por aqui. Padre Reginaldo Manzotti agora é com você. Experiência de Deus. Voltamos semana que vem.